Resolvendo conflitos na esfera da igreja. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e buscarmos direção para a nossa vida cristã. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, profundo e necessário para a saúde espiritual de qualquer igreja. Resolvendo conflitos na esfera da igreja. Muitas vezes somos desafiados a lidar com situações de desentendimentos, opiniões diferentes e até ofensas dentro do corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus nos ensina a agir de maneira sábia, segundo o Espírito Santo. Mas antes de começarmos o devocional de hoje, vamos fazer uma oração. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças por este novo dia. Obrigado pela vida, pela oportunidade de ouvir a Tua voz e meditar na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, abra a nossa mente e o nosso coração para que possamos aprender a viver em comunhão, vencendo as dificuldades e conflitos que surgem no meio do Teu povo. Que esta palavra seja alimento, correção e direção para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje, da classe dos adultos, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. E está escrito assim: para vos envergonhar, eu digo, assim, não há entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos da cidade de Corinto, uma igreja cheia de dons espirituais, mas também cheia de desafios. A igreja de Corinto enfrentava muitos problemas internos, divisões, imoralidades, contendas e até processo judicial entre os próprios irmãos. Paulo, ao tratar desse assunto, ele mostra, e até com uma tristeza no coração dele ali, ao ver cristão estava levando uns aos outros diante de tribunais do mundo, ao invés de resolverem seus problemas dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade de fé. Ele pergunta: não há nenhum sábio entre vocês que possa ajudar a resolver as questões internas? Meus irmãos, percebemos aqui que, para Paulo, era uma vergonha o povo de Deus depender dos sistemas humanos para resolver questões que poderiam ser resolvidas com oração, diálogo, sabedoria espiritual. Isso nos ensina que a igreja é chamada para ser um corpo unido, onde cada membro busca a paz, a reconciliação e o amor fraternal. Queridos irmãos, é impossível negar que os conflitos façam parte da vida em comunidade. Onde há pessoas, haverá diferenças de pensamentos, de costumes e até de temperamento. O problema não é a existência das diferenças, mas sim a forma como nós lidamos com elas. A igreja de Corinto, mesmo cheia de dons, não tinha maturidade espiritual para tratar com amor as divergências. Por isso, Paulo os corrige com firmeza. Hoje, meus irmãos, infelizmente, ainda vemos situações semelhantes. Quantos irmãos deixam a comunhão por pequenas discussões? Quantas amizades são rompidas por mal-entendidos? Quantos ministérios são enfraquecidos porque alguém não soube perdoar ou não quis ceder? Isso mostra que o inimigo tenta plantar a semente da divisão para enfraquecer o corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo nos chama à unidade.
Jesus orou no Evangelho de João, capítulo 17, pedindo que os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Isso nos mostra que a verdadeira comunhão não é apenas humana, mas espiritual, guiada pelo amor de Cristo que habita em nós. Resolver conflitos na esfera da igreja não é tarefa fácil. Não é possível mas é possível quando a gente se submete ao Espírito Santo e colocamos o amor em cima das diferenças. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Suportai-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Esse suportar não significa apenas aguentar, mas significa caminhar junto, ajudar a carregar os pesos uns dos outros, mesmo quando é difícil. Na prática, como podemos viver essa realidade? Vamos pensar em algumas situações. O mal-entendido entre os irmãos. Muitas vezes, alguém fala algo sem intenção de ferir, mas a outra pessoa se ofende. Ao invés de espalhar a fofoca ou se afastar, o caminho bíblico é procurar o irmão em particular, como Jesus ensina em Mateus 18. O diálogo sincero, meus irmãos, regado de oração, pode evitar grandes divisões. Um outro exemplo aqui. Diferenças de opiniões em ministério. Pode ser que dois irmãos discordem sobre a melhor forma de organizar um trabalho. Nós vemos isso sempre nas reuniões que fazemos regionais. Mas, ao invés de deixar o orgulho falar mais alto, devemos nos lembrar que o objetivo é glorificar a Deus e não vencer uma disputa pessoal. A humildade é a chave para manter a paz. Quer ver outro exemplo? Vamos falar de ofensas mais sérias. Às vezes alguém realmente nos fere profundamente. Nesse caso, o perdão é um desafio, mas também é uma ordem de Jesus. O perdão não é um sentimento, mas uma decisão de não reter a mágoa. E quando liberamos o perdão, a paz do Espírito Santo inunda os nossos corações. Meus irmãos, precisamos entender que a igreja é uma família. Em qualquer família existem diferenças, mas o amor deve ser sempre maior do que os atritos. Um lar só permanece unido quando há perdão, quando há paciência, quando há disposição para ouvir. Assim também é na igreja. Permanecermos unidos quando nos lembramos de que todos fomos comprados pelo mesmo sangue de Jesus. Agora eu quero falar diretamente com você. Presta atenção. Talvez você esteja vivendo um conflito dentro da igreja. Talvez alguém tenha falado algo que te machucou. Talvez você esteja guardando o ressentimento de um irmão ou até mesmo pensando em se afastar da comunhão. Hoje, o Espírito Santo te chama para a reconciliação. Sim, meus irmãos, reconciliação. Lembre-se, quem ganha quando a igreja se divide é o inimigo. Mas quando a igreja permanece unida, o nome de Jesus é glorificado. Se há algo no seu coração contra alguém, ore por essa pessoa, ore agora mesmo. Decida perdoar, decida amar, decida deixar o Espírito Santo ser o árbitro da sua vida. A palavra de Deus em Colossenses 3:5 nos diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Deixe a paz de Deus governar a sua vida e as suas relações dentro da igreja. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Esse devocional já está chegando ao seu final. Orem junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta palavra.
Reconhecemos que muitas vezes falhamos em lidar com os conflitos dentro da tua casa. Pedimos perdão por toda mágoa, orgulho e falta de amor que tenhamos cultivado. Espírito Santo, ajuda-nos a perdoar, a amar e a viver em unidade com os nossos irmãos. Derrama sobre nós o espírito de reconciliação. Onde houver ferida, traz cura. Onde houver divisão, traz paz. Onde houver ódio, derrama do teu amor. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta mensagem. Que eles possam viver reconciliados e firmes na comunhão da tua igreja. Declaro bênçãos de paz, de amor e de união sobre cada lar e sobre cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Queridos irmãos, foi uma grande alegria compartilhar esta palavra com vocês. Que possamos colocar em prática os ensinamentos do Senhor e viver em unidade dentro da igreja. Conflitos existirão, mas com Cristo no centro sempre haverá reconciliação. Eu te convido a continuar conosco nesta série de devocionais. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Compartilhe essa mensagem com seus irmãos e familiares e vamos juntos fortalecer a comunhão do corpo de Cristo. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.